É como que você passa para esse seu adolescente, por exemplo, eu já vi casos de pessoas, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi casos de famílias que levam o adolescente e aí acontece do psicólogo identificar que talvez o problema maior ali seja o pai e a mãe e não o adolescente em si. E o pai e a mãe acabam achando que não, e sai e volta, e aquela criança vai ficando daquela forma cada vez um pouquinho pior, né? Nessa fase de identificar se o problema, identificar se o problema está com o pai ou com a mãe, como que faz isso, Sente? Porque assim, eu vejo que às vezes tem muito problema mais com os pais. Sim. Né? E aí o filho acaba tendo que ficar indo para terapia, sendo que ali o problema era a família. Como que vocês conseguem identificar isso, identificar o momento certo de mandar para um psiquiatra para não chegar a ponto de cometer um suicídio? Porque a gente acaba sendo um pouco contra remédio, tudo tal, mas existe um momento certo que você percebe que aquele filho, olha, o problema está muito grande do pai e da mãe e eu vou ter que indicar ele para um psicólogo, psiquiatra, para ele tomar um remedinho para não cometer alguma coisa. Como que você constrói um cenário desse, mais ou menos assim? O processo é sempre feito com o pai e com a mãe também. Né? Também. A gente faz com o adolescente, mas a gente também tem sessões com o pai e com a mãe, porque eles têm que... Não que a gente vai participar pro pai e pra mãe o que o adolescente diz, isso não, nunca, jamais. Mas a gente vai explicar o processo do que está acontecendo e o que eles podem fazer para ajudar esse adolescente nesse processo. Mas eu sempre falo, assim, isso é um caminho assim, muito restrito e singular, porque, na verdade... O psicoterapeuta que oferecer qualquer tipo de garantia, ele está equivocado. Porque nada, nunca, jamais a gente pode oferecer nenhum tipo de garantia. Chegar para você e falar, nossa, então o seu filho vai ser curado, ou ele vai ficar bom. Primeiro que a cura não existe, né? Para o Freud, cura era tratamento. Então, quer dizer, sempre um processo, sempre é processo. Então, o que acontece não é que essa criança vai ser curada e tal, e dentro desse processo todo louco, que é do pai e da mãe, ele vai sair dessa situação. Isso não, a gente não pode oferecer esse tipo de garantia. A gente vai ter um processo, a gente vai ter um tratamento, e a gente vai, ao longo desse caminho, juntos, todos nós, vendo o que acontece. Entende? Por quê? Porque a terapia não depende só do psicoterapeuta, depende também do outro, né? Tanto do adolescente, do comprometimento dele, da vontade dele de querer estar ali ou não. A gente também não pode forçar nada, né? Vai depender de um processo familiar. Então, é muito singular, assim, varia muito de caso para caso, muito de família para família. Cada um tem seu jeito, cada um tem a sua mania o seu jeito de lidar com a situação, mas não dá pra gente chegar e falar assim, isso daqui você vai fazer e vai funcionar. Não, porque aí é fórmula, não existe fórmula, cada ser humano é único. Ninguém é igual a ninguém nesse planeta. Como é que você vai chegar pro cara e falar, aplica isso daqui que vai dar certo, falar pra mãe? O psicoterapeuta que chega e fala, aplica isso aqui, que vai funcionar. E aí o que acontece? Você aplica e não funciona. Você aplica e não funciona, você aplica e não funciona. Porque, de repente, para aquela criança isso não funciona. Aquela teoria não cabe para aquela criança. Não é tudo que serve para todo mundo. E aí o pai e a mãe ficam desesperados, não está funcionando, não está funcionando. Não é isso. É que essa metodologia não funciona para esta criança. Tem que procurar um outro tipo para ajudar. Então é muito complicado você chegar e falar, aplica isso aqui que funciona. Aí vai frustrar pai e mãe, porque não está dando certo. Você quer dizer, eu sou incapacitado. O pai e a mãe vai achar que eles são incapacitados e não são. Porque, no caso, de repente, aquela abordagem não serve, né, para aquele tratamento, e não é verdade. Entende? É só as pessoas ficam equivocadas e desesperadas muitas vezes e não conseguem perceber o que está acontecendo dentro daquele processo psicoterapêutico com aquela criança. Então, se a criança às vezes não se adapta, você tem que trocar de abordagem ou de psicólogo ou encontrar uma outra maneira. Um conselho que eu sempre dou para pai e mãe, que eu acho fundamental, que sempre me perguntam, o que eu faço, como é que eu faço, como é que eu resolvo? Sinta seu filho. Se conecte com ele de alma para alma. Esquece um pouco o papel de mãe. Não é que você vai ser amiga. Amiga, não. Amiga, nunca. Mãe é mãe, filho é filho e... Não pode ser amiga do filho? Se você tem um relacionamento... Agora eu me frustrei, porque eu sou uma brother da minha filha. Não, você pode ser brother. Mas a mãe, ela tem que trazer um certo limite. Sim. Porque limite é amor. Sem limite, a criança ou a adolescente, ela não sabe até onde ele pode ir. Então, o pai e a mãe têm esse papel fundamental, que é trazer esse amor. Falar, olha, eu faço isso porque eu te amo.
Né? Não é que você vai bater, espancar seu filho e falar, eu tô fazendo isso porque eu te amo, não, aí tá errado. Mas é no sentido de que, assim, olha, eu tô te dizendo isso porque eu te amo, porque eu me preocupo. Então, assim, hoje você não vai. Entendeu? Para essa situação você não vai estar, nesse lugar você não vai estar, né? Então, esse limite também vai ajudar o adolescente quando ele for para o mundo, o outro falar não, e ele não ficar revoltado, rebelde, achar que tudo é para ele, que o mundo é dele, que as pessoas têm que só falar assim, que, como assim, minha mãe falava que meu desenho era maravilhoso, você tá falando que meu design é horrível. Não gostei. Entendeu? O cara quer se matar, o que vai xingar o chefe, porque você não sabe nada. Minha mãe falava que meu desenho era maravilhoso, entendeu? Então você tem que aprender a tomar uns não na vida. Eu sou uma mãe crítica, falando esse desenho tá feio pra caralho. Isso é legal. Isso aí ficou bom agora. Excelente, Não tá legal. É exatamente eu falo. Perfeito. Essa tá ruim. Mas tá ruim. Se quer ir, vai. Mas eu tô dando minha opinião. Honestidade sempre, Você pediu a minha opinião, eu vou dar. Ai, mãe, tá bom. Não, escreve melhor, filho. Sua letra não tá bacana. Não é a perfeição, mas é o aperfeiçoamento daquilo que eu sei que você tem capacidade de fazer melhor. Agora eu não vou chegar e mentir, tá um garrancho, tudo. Eu falo, não, tá horrível. Isso aqui, seu caderno tá feio, tá tudo rasgado, você não tem cuidado. Pô, você tem que... É um capricho. Porque é seu, é pra você, não é pra mim. Entendeu? Você não tem que mostrar para mim ou para professor, é seu. É uma coisa que é sua, você tá fazendo. Você tem que ter amor por você e pelas coisas que você faz. Você tem que cuidar. Porque aí essa pessoa cresce, ela vai cuidando da vida dela. Vai cuidando das coisas dela. Entende? Vai dando valor para cada conquista. Se você tem tudo o tempo inteiro fácil, qual que é a graça? Porque o ser humano é movido por desejos, né? Então você quer um copo. Ai, consegui. Ai, não tem mais graça. Agora eu quero um copo com água. Ah, tem mais... Agora eu quero um copo com gelo. Ah, já não tem mais graça. Se você se perde um pouco nesses desejos, entende? Por quê? Porque o querer some. Então a gente não pode ser movido só a isso. Tem que ter um pouco mais de profundidade. Né? O que eu estava falando, que eu acho que eu cortei, que é a maneira da mãe se comunicar com o filho, é ela falar de alma para alma. Então, ela sentiu um pouco o filho. Quem é meu filho? Não olhar para ele como se ele fosse uma projeção da mãe. Só para eu voltar, para eu não esquecer que isso é importante. Que vai ajudar muitas mães, que é você sentir o seu filho como ele é. Então, você vai olhar para ele, você vai ver que, sei lá, você vai ter uma atitude com ele que ele não vai responder tão bem. Então, aquilo lá não funciona. Por quê? Porque ele não é daquela maneira. Então, você espera um pouquinho, observa um pouco, você fala, bom, ele sente assim... Ele é desse jeito, ele é mais assim, então eu vou tomar um pouco mais de cuidado com isso. Bom, nisso daqui ele tem excesso, então nisso daqui eu vou pôr um pouco mais de limite. Esquecer um pouco essa coisa de que, ai, mãe é só isso, mãe é só aquilo, mãe só agrada, mãe só dá afeto, ou mãe só faz tudo, ou mãe só dá limite, ou mãe só bate, ou mãe só chama atenção. Não, a mãe, ela é tudo, ela é um conjunto inteiro, assim como o pai também. Né? A gente está falando da mãe porque ela está sempre um pouco mais presente. O pai... Mas o pai é fundamental nesse processo também, tanto quanto a mãe. O quanto ele puder estar junto é sempre, obviamente, extremamente fundamental. Mas as famílias também mudaram. Então, hoje a gente tem famílias de tudo que é tipo. Né? Então, família não é só pai e mãe também. Ó, avô, tio, são relacionamentos homossexuais. A gente, né? As famílias vêm se transformando. O importante é esse processo de comunicação de alma para alma. Essa coisa de você sentir quem é o outro. O outro não é uma extensão minha. O meu filho não é uma extensão minha. Ele é uma pessoa única, completamente diferente de mim, que não tem nada a ver comigo muitas vezes, né? Então eu vou olhar para ele como um ser humano completamente diferente e perceber o que ele está querendo me dizer, o que ele está sentindo. Porque a criança, ela expressa o sentimento dela, a emoção através do comportamento. Então, muita birra, muita revolta, muita agressividade é um sentimento que não foi falado, né? É um sentimento que não foi trabalhado, é um sentimento que não foi dito. Por quê? Porque eles não sabem elaborar sentimento. Eles não sabem o que eu faço com isso daqui. Ah, vou quebrar tudo. Aí vai mesmo, porque dá com raiva. Então, você tem que saber ler um pouco esse relacionamento entre vocês dois e esse sentimento. Isso só acontece quando você escuta um pouco o que está dentro do seu peito, que o sentimento vem do peito. É que você percebe aquilo que a criança está querendo te dizer.